Vamos lá, galera. Agora a gente vai abordar um assunto avançado de redes de computadores. Não é para qualquer um, nem para qualquer concurso. Para assistir essa aula, você tem que ter uma boa base de IP, tem que saber um pouquinho de conversão de binário para decimal e vice-versa. Então, tem que estar com o conteúdo em dia para poder avançar no conteúdo de máscara de subrede, beleza? E notação CIDR. Vamos lá. Lembrando que também é importante ter conhecimentos sobre classes de endereçamento IP. É requisito para falar sobre máscara. Vamos que vamos. Primeiro, eu preciso que vocês entendam para que serve uma máscara. Pandemia. Para que serve uma máscara de endereçamento IP? O objetivo da máscara, a máscara ela tem 32 bits. Ou seja, é o mesmo tamanho do IP. O IP tem 32 bits, a máscara tem 32 bits. Mas qual o objetivo da máscara? Identificar a quantidade exata de bits que representam a rede e a subrede com o número 1, com o bit 1, e a quantidade exata de máquinas com bit 0. Então, identificar a quantidade exata de bits que representam a rede e a subrede com o número 1 e a quantidade exata de máquinas com o bit 0. Esse é o objetivo da máscara. Ainda não entendi. Vai melhorar. Para a gente poder pensar em subrede, primeiro a gente tem que entender o conceito de classe e de rede. Então, vamos voltar. Imaginem que eu tenho IP 192.168.0.1. É necessário ter o conhecimento prévio de que esse IP é um IP de classe C. Por que ele é um IP de classe C? Como é que eu identifico o IP de classe C? Revisão. Através do primeiro octeto. Eu olho para o primeiro número. Se o primeiro número for compreendido de 1 até 126, ele é um IP de classe A. De 128 até 191, ele é um IP de classe B. E de 192 até 223, ele é um IP de classe C. Os IPs de classe D e E não são usados na internet. Então, as classes D e E a gente já descarta. Quando eu olhei lá 192, eu identifiquei que esse IP é um IP de classe C. Qual a característica da classe? Se ele fosse de classe A, a rede seria só 192. Se ele fosse de classe B, a rede seria 192 e 168. Como ele é de classe C, os 3 primeiros octetos representam a rede. Então, os 3 primeiros números são rede. E o último é a máquina. Então, 192.168.0 é a rede. E o último IP, o último número, o último octeto é a máquina. Para tentar tornar isso mais fácil de ser compreensível, eu vou jogar isso para binário. Quem é 192? 192 vai ser 128,
192 e 6 zeros. Esse é o número 192. Você fez de cabeça? Sim. Eu aprendi a fazer conversão de base de decimal para binário, de binário para decimal, de cabeça. Maceteando. Sim. Quem é o 168? 128, 128, 64, não. 32, sim. 128 com 32 dá 160. 16, não. 8, sim. 4, não. 2, não. 1, não. Então, esse número é 168. O número 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 1. Então, o IP 192.168.0.1, escrito em binário, é representado por esses 32 bits. Lembrando que é interessante, antes de assistir essa aula, rever o conteúdo de conversão de base decimal para binário e vice-versa. Agora, eu disse para vocês que o IP é de classe C. Se o IP é de classe C, os três primeiros octetos representam a rede. Por quê? Porque ele é de classe C. Se fosse de classe A, era só o primeiro. Se fosse de classe B, eram os dois primeiros. Como é de classe C, os três primeiros octetos representam a rede. E o último octeto representa as máquinas. Logo, se os três primeiros octetos representam a rede, eu tenho que criar a máscara. Qual é a regra da máscara? Aonde é rede, eu boto 1. Então, aqui vai ficar 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? O último é voltado para as máquinas. Então, o último vai ser tudo 0. Qual é a máscara dessa rede? Vamos passar para decimal agora. 255, 255, 255, 0. 255, 255, 250 é a máscara de uma rede de classe C. Por quê? Porque os três primeiros octetos representam a rede com 1 e o último octeto representa as máquinas com 0. Então, essa seria uma máscara padrão de classe C. Vamos voltar. Vamos pegar a questão do TRT de Ceará logo? Para se determinar qual a parte correspondente à identificação da rede, essa identificação da rede eu já vou chamar de NET ID. E qual a parte do endereço IP que corresponde à identificação do host? Eu posso chamar de host ID, né? Identificação da rede, identificação da máquina. O método utilizado para identificar no IP qual o prefixo da rede e qual a identificação da máquina se dá através de quê? Da máscara de subrede. Esse é o objetivo da máscara. Identificar a quantidade exata de bits para a rede, para a subrede e para a máquina. Então, o gabarito dessa questão é o quê? Letra D de delta. Vamos para a próxima questão. E a gente vai verificando a necessidade de trazer mais teoria, de fazer mais demonstrações. No que tange à administração de rede de computadores, uma das atividades a serem realizadas é o estabelecimento da organização lógica da rede em subredes, com o objetivo de facilitar o gerenciamento, bem como aumentar o desempenho global, entre outras vantagens. Ao invés de ter uma única rede enorme, com um domínio de broadcast gigantesco,
é interessante ter redes menores, sub-redes, né? E eu não vou querer ter redes diferentes para não ficar gastando endereçamento IP. Então, muitas vezes, é interessante ter sub-redes. Para isso, eu vou trabalhar com o quê? Com recurso de máscara. Né? O objetivo, como é que eu crio sub-rede? Através das máscaras. Lembrando que as máscaras são endereços de 32 bits, né? Com o mesmo formato do IP, sendo que sempre uma sequência de 1 e uma sequência de 0. Não pode ter número intercalado. Então, o gabarito é letra A. Agora, eu posso criar redes virtuais com VLANs, mas não WLAN. WLAN seria o quê? Uma rede local wireless, Wi-Fi. Então, o gabarito da questão do Ministério Público do Maranhão, letra A. Agora vai complicar. Vamos lá, vamos ver. Uma questão de fiscal de rendas, Secretaria de Fazenda de São Paulo. Quem é que gostava muito disso daí para a área fiscal? A FGV. Vamos ver. Como o porte da organização não é grande, o administrador da LAN configurou as máscaras de subrede para que até 254 computadores possam ser instalados ao mesmo tempo. Dessa forma, a máscara de subrede escolhida é de classe C. Por quê? Vamos lá. Na classe A, a gente tem que recordar as classes, porque senão fica faltando conhecimento para seguir adiante. Então, vamos recordar. A classe A o primeiro octeto é que determina a classe. Então, quando eu olho para o primeiro número, você informar a classe. De 1 a 126, de 128 até 191 e de 192 até 223. O IP, ele tem 4 octetos e 32 bits. Então, se a rede de classe A, o NetID e o Host ID são proporcionais. Como assim? Vamos lá. Na classe A, eu tenho um octeto para a rede. Se são 4 no total, tem que dar 4. Então, eu tenho que ter 3 octetos para a máquina. Ou seja, eu vou ter 8 bits para o identificador da rede e 24 bits para a máquina. Quando eu tenho uma classe B, eu tenho um NetID de 2 octetos. Logo, eu tenho o quê? 16 bits. E 2 octetos. 2 octetos para a rede, 2 octetos para a máquina. Por quê? Tem que dar 4. Então, eu tenho 16 bits, tanto para a rede e 16 para a máquina. E na classe C, eu vou ter 3 octetos para a rede e 1 para a máquina. Ou seja, eu vou ter 24 bits, seriam 3 vezes 8, e 1 octeto para a máquina, 8 bits para a máquina. Qual a constatação que eu tenho? O que diferencia as classes? A classe A é indicada para poucas redes que podem ter até 2 elevado a 24 máquinas, menos 2. Por que menos 2? Porque o primeiro e o último endereço de cada rede ou subrede são reservados como identificador o primeiro e como endereço de broadcast o último. Então, na classe B, eu tenho 16 bits para as máquinas. O que representa 16 bits? Com 16 bits, eu posso ter 2 elevado a 16 máquinas. 2 elevado a 16 é igual a 65.536, menos a primeira e a última. Vocês vão lembrar que em redes de computadores,
a gente pensa que nem biscoito. Biscoito é aqueles biscoitos de Bono, Orion, rosquinha, sabe qual é? Aqueles biscoitos rosquinha. Tem gente que não come nem o primeiro nem o último. A minha filha não come o primeiro nem o último. Eu falo pra ela, por quê? Ela, não, papai, pode ter passado um bicho barato, sei lá. Aí eu falo pra ela, come isso daí, tá fechado o saquinho. Não adianta. O primeiro e o último ela joga fora. E aí, é que nem biscoito. O primeiro e o último tá tudo esfarelado, tá ruim, não presta. Então, você só come o que tem dentro. E aí, é verdade que a gente não come o primeiro e o último biscoito? É frescura, frescura. Mas é só para lembrar. Então, olha lá. Eu sempre tiro os da ponta. Né? Se for, aqui dá 65.534, uma rede com até 65.534 máquinas, eu vou querer uma rede classe B. Agora, uma rede doméstica, por exemplo, é uma rede pequena. Então, se eu tiver que escolher as classes, para que eu vou querer ter 2 elevado a 24, 2 elevado a 16 ou 2 elevado a 8? Cara, 2 elevado a 8 dá 256. Tirando o biscoito, tirando os dois, 254. Então, uma rede de classe C padrão tem o quê? 254. E qual seria a máscara padrão para cada classe? Vamos lá. A máscara que a gente chama default, a máscara default da classe A vai ser o quê? Não é só o primeiro octeto que é a rede? Então é só o primeiro octeto que tem 1. 255.000. Máscara de classe B vai ser 255.255.00. E de classe C, 255.255.255.0. Então, por que a gente faz tudo no automático? Quem trabalha com rede, normalmente já sai colocando a configuração da rede, botando os endereços privados, 192.168.0.1, e a máscara 255.255.255.0. Por quê? Essa é a máscara padrão de endereço de classe C. Então, tem gente que faz isso muito no automático. Mas, aqui eu tenho que explicar o porquê. Até 254 máquinas, vai ser uma rede de classe C, cuja máscara padrão vai ser o quê? 255, 255, 255, 0. Vamos continuar. Vamos ver, faixas de endereçamento IP. Do 128 ao 191 pertence à classe B? Caramba, como é que era lá? Classe A, do 1 até o 126. Classe B, do 128 até o 191. E classe C, 192 até 223. Por que eu não incluo o 0 e o 127? Eu, Renato, não incluo. Por quê? Porque os endereços que começam com 0 são endereços de inicialização, não são usados. E os endereços que começam com 127 são os endereços de teste, não são usados, como o endereço de loopback. Vamos ver. Letra A, 128 ao 191 pertence à classe B? 128 ao 191 pertence à classe B, cuja máscara de subrede padrão é, se ele é classe B, AB, 12, 12, só os dois primeiros octetos representam a rede. Logo, a máscara padrão de classe B não pode ser a demonstrada aqui é de classe A. A máscara padrão de classe B seria 255, 255, 0, 0. Letra B. 192 a 223 pertence à classe C, cuja máscara de subrede padrão é 255, 255, 255, 0. Gabarito, letra B. Do 0 ao 127 pertence à classe A. Eu posso abstrair e considerar, porque a numeração é válida, só não posso usar nem o 0 nem o 127. Mas a máscara de rede vai ser o quê? Na classe A é 255, 0, 0, 0. 224 a 239 não tem esse papo de máscara padrão.
né? Classe D não é usada na internet. Classe E também não é usada na internet. Classe D para multicast. Então, a D e a E estão fora. Gabarito aí ficou o quê, gente? Letra B de Bravo. Vamos para o TRT do Mato Grosso. Na configuração de rede, além do endereço IP, é necessário fornecer também uma máscara de subrede válida, conforme o exemplo. Qual o detalhe? A máscara, o IP, ele sempre vai ter, sempre, o endereço da rede mais o endereço da máquina. Então, é rede mais máquina. A rede é representada pelo número 1. A máquina é representada pelo número 0. Então, uma máscara nunca vai poder intercalar 1, 0. Nunca. Vai ter que ser sempre um monte de 1 e um monte de 0. Nunca poderá intercalar. Nunca poderá intercalar. Então, eu nunca vou conseguir ver numa máscara, não estou falando IP, estou falando máscara. Na máscara nunca vai ter o 0 depois do 255. Porque depois que pintar um 0, só pode vir 0. Só pode vir 0. Só pode vir 0. Então, na letra A, esse seria o endereço de broadcast para mandar para todo mundo, mas não uma máscara. A letra B é uma máscara de classe B. Na letra B, eu tenho 16 bits para rede. Então, seria uma máscara de classe B de Bravo. Gabarito aí, letra B. Utilizando a máscara. Agora que está aprofundando, hein? Presta atenção. 255, 255, 255, 248. O que é esse barra 29? É a mesma coisa que essa máscara. Esse barra 29 é o que a gente chama de notação CIDR. Quando eu uso a notação CIDR, eu não preciso usar a máscara. Como é que é? Ou eu uso um, ou eu uso outro. Esse barra 29 está indicando para mim que eu tenho 29 números 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 8, 16, 24. Faltam 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Agora que vai ficar legal. Porque quando ele diz que a rede é classe C, olha lá. Se é classe C, os 24 primeiros representam a rede. E o que é esse monte de 1 aqui? É o que a gente vai chamar de subrede. Então, ele pegou a rede e dividiu em várias subredes. Cada subrede pode ter essa quantidade aqui de bits para a máquina. Se eu tenho 3 bits para a máquina, eu posso ter 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eu posso ter bit, é 2. 2 elevado a 3, 8. 8 combinações para a máquina. Então, eu vou poder ter subredes com 8 IPs. Só que, como é biscoito, eu não como nem o primeiro nem o último. Menos 2 vai ser igual a 6 máquinas. Então, olha que legal. O número efetivo de subredes e o número de máquinas são, respectivamente, quantas subredes eu tenho aqui? Eu tenho 5 números 1. 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, eu tenho 5 números 1, bits 1 para subrede. Eu tenho 32 subredes. Cada subrede com 6 máquinas. Por quê? É 2 elevado a 3, 8, menos 2, porque a primeira e a última estão fora. Então, ficou 32 subredes e 6 máquinas. Aqui eu já estou ensinando a resolver entrando em quê? Em subrede. Observem que ele não precisava colocar a máscara se ele colocou a barra 29. Ficou redundante, mas não tem problema, ficou até mais fácil para mim. Lógico que se eu pegar esse número e converter, eu vou achar 255, 255, 255, 248, esse número binário. Legal? Vamos que vamos.
Vamos lá, galera. Questão de auditor da Secretaria de Fazenda de Goiás. Para um projeto de rede de computadores a partir do endereço de rede classe C, o que eu tenho que saber de classe C? Classe C é a mesma coisa que barra 24. Ou seja, os 24 primeiros bits são a rede. Então, já sei que a rede aqui é de 215.6. Um auditor verificou a necessidade de criar 5 sub-redes. Eu tenho que criar 5 sub-redes. Quantos bits eu preciso ter para 5 sub-redes? Pensa aí. Quantos bits eu preciso ter para 5 sub-redes? Com 1 bit, eu posso ter 0 ou 1. Eu posso ter 2 sub-redes. 1 bit é 2 elevado a 1. 2. Com 2 bits, eu posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Com 2 bits, eu tenho 2 ao quadrado. 4. Se eu quero criar 5 sub-redes, eu tenho que reservar 3 bits para sub-rede. 3 bits para sub-rede. Aí, o que é ruim? Eu vou poder criar até 8. Ele só quer criar 5. Paciência, vai desperdiçar 3. Então, vamos voltar. A rede já é barra 24. Um auditor verificou a necessidade de se criar 5 sub-redes. Para criar 5 sub-redes, a gente acabou de constatar que ele precisa de 3 bits para criar 5 sub-redes. Sendo a maior delas com no máximo 29 hosts. Então, 24 mais 3 vai dar 27. Vai sobrar 5. Sobrar porque o IP tem 32. Se eu estou reservando 24 para a rede e 3 para a sub-rede, vão ficar dos 32 menos 27, vão ficar 5 para as máquinas. E com 5, eu consigo ter 32 combinações, menos 2, porque o primeiro e o último são reservados. O primeiro é o identificador da rede e o último é o endereço de broadcast, para mandar para todo mundo. Então, menos 2 vai suportar 30 máquinas. Como a maior delas tem 29 máquinas, tá valendo, né? Se eu posso ter até 30, tá tranquilo. Para isso, ele recomendou utilizar corretamente dos 8 bits de host da classe C. Ele vai utilizar quantos dos 8? Ele vai utilizar 5 dos 8. Por isso, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Para isso, ele recomendou utilizar corretamente dos 8 bits de host da classe C, a dos 8 no final, ele vai usar 5, porque 3 vão ficar reservados para sub-rede. Então, o gabarito aqui é o quê? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Questão do TJ do Maranhão, 2019. Uma máscara de rede ajuda a identificar qual a porção do endereço que identifica a rede e qual porção identifica o nó. Quem é o nó? É a máquina propriamente dita. As redes de IPv4 classe C, por exemplo, tem máscara padrão. Gente, máscara padrão de classe A, só o primeiro octeto. Máscara padrão de classe B, os 2 primeiros octetos correspondem a 1. Máscara padrão de classe C, os 3 primeiros octetos. Então, máscara padrão de classe C, 255, 255, 2550. Gabarito, letra E. Ok? Mais uma. Uma máscara de sub-rede usada em uma rede IPv4 de classe C foi representada por... Essa máscara tem um prefixo correspondente na notação CIDR com quantos bits? Aqui a gente tem um erro. E a gente vai abstrair corrigindo. Qual é o erro aqui? Não existe máscara com 225. 225. Aqui é 255. 255. 255.224.
Desse jeito que tá aí é horroroso. Eu vou abstrair porque a prova é de múltipla escolha. Abstrair é o quê? Eu vou ignorar o detalhe, vou fingir que não vi, para poder resolver a questão. Mas é horroroso, horroroso. 255 corresponde ao quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. O que é o 224 em binário? 192, 128, 192, 224. Pronto. 224 é esse número aqui. Então, eu tenho 8 bits 1, 8 bits 1, 8 bits 1 e mais 3 bits 1. Então, eu tenho 8 mais 8, 16, mais 8, 24, com mais 3, 27. Logo, o gabarito aqui é o quê? Letra C de Charlie. Né? Porque se ele falou de classe C, na classe C os 3 primeiros octetos são a rede. E quando ele determinou a máscara, ele deu a quantidade exata. Então, eu já entendi que eu tenho 3 octetos para a rede, que esses 3 bits representam que eu posso ter 8 sub-redes, e cada sub-rede vai poder ter o quê? 30 máquinas, né? Que é 2 elevado a 5 menos 2. 30 máquinas. Agora, esse número binário da máscara pode ser substituído por uma barra 27. O barra 27 vai exemplificar diretamente que tem os 27 primeiros bits do IP são o quê? O endereço da rede e sub-rede. Então, CIDR é 27, barra 27. Gabarito letra C de Charlie. Ok? Mais uma. Qual corresponde ao barra 23? Basicamente é isso. Considerando a quantidade de bits de uma máscara quebrada em sub-redes, uma máscara barra 23. Quem seria o barra 23? Galera, 8 é 255. 8 vai dar 16, 255. Eu não posso continuar com 8, eu vou ter que colocar 7. Né? Para 8, 16, com 7, 23, e aqui seria 0. Então, o final vai ser 0, vai começar com 255, 255 vai ter um 0 no final. Então, se vai ter um 0 no final, eu já risquei 2. 255, 255 no início, vai ficar entre a B, D e E. O que eu tenho que ver aqui? Qual o número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um 0 no final? Esse número vai ser o quê? 254. 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254. Então, o gabarito aqui é letra D de delta. 254, 0. Gabarito letra D. Vamos dar um intervalozinho. Já já a gente continua. Vamos que vamos.